Olá pessoal, nessa aula de hoje vou falar sobre requisitos, tá? O que são requisitos de software, requisitos funcionais e não funcionais. Vamos ver um exemplo, tá? De como traçar os requisitos não funcionais de uma aplicação, ok? Bom, mas começando, né, do zero aqui, vocês sabiam que antes não tinha nenhum processo definido para descoberta de requisitos, tá? Os desenvolvedores simplesmente se sentavam ali e começavam a programar, ok? E não é tão simples assim de você entender uma funcionalidade, implementá-la, né? E ainda além de tudo ainda propor uma solução eficiente, né? Tá? E muitas das vezes a gente está lidando ali com problemas que você não tem conhecimento prévio, né? Tá? Então, e além de tudo, ainda você tem que descobrir quais são os detalhes, né, para resolver esse problema. Bom, e aí, então vamos falar o seguinte, né? O que são requisitos de um software? Tá? E isso nada mais é que são definições. O que o sistema deve fazer? Isso vai incluir quais são os serviços que são fornecidos por ele, tá? As suas qualidades específicas, como também as restrições operacionais. Então, esses requisitos, eles refletem quais são as necessidades, né, do cliente de uma determinada aplicação. Existem dois tipos de requisitos. Temos os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Basicamente, os requisitos funcionais, eles vão descrever o que o sistema deve fazer, tá? Vamos ver um exemplo prático. Imagina uma aplicação que você vai desenvolver ali, onde você vai permitir fornecedores se cadastrarem para vender os seus produtos castanhas orgânicas e vão ser entregues no Brasil todo. E aí os clientes, né, se cadastram e efetuam as compras ali de diferentes fornecedores dessas castanhas orgânicas. Um outro exemplo seria elevador, né? O elevador leva pessoas de um andar para o outro, né? Um outro andar que foi selecionado. Imagina uma aplicação que está desenvolvendo para uma instituição de ensino, né? E aí um dos requisitos seria que as notas dos alunos, né, deve que gerar um relatório contendo as notas dos alunos de uma determinada turma. Tá? Então, esse é um requisito claro, fácil de compreender, né? Porque basta checar se as notas dos alunos estão realmente sendo inseridas naquele relatório. Certo? Então, para fechar, o que são requisitos funcionais? Imagina o seguinte, então, os requisitos funcionais, eles estão diretamente ligados com quais são as funcionalidades que o sistema deve fornecer, né? Dado uma determinada entrada específica, como que ele deve reagir, certo? E como que o sistema deve se comportar em algumas determinadas situações, certo? Então agora vamos falar sobre os requisitos não funcionais. Bom, como vocês podem ver aqui, então, algumas anotações que eu fiz sobre requisitos não funcionais, tá? Os requisitos não funcionais, eles devem definir, deixar claro quais são as restrições que o software deve atender. E também, né, quais são as qualidades, né, que o sistema deve ter, ok? Vamos ver um exemplo prático hoje aqui de um sistema de pagamentos, tá? Pagamentos via Pix, boleto, cartão de crédito, tá? Então, como que vamos definir esses requisitos não funcionais de um sistema de aplicação de pagamento, certo? Agora, podemos ver aqui agora nesse organograma aqui que eu estou mostrando para vocês, temos aí então aqui no topo da cadeia os requisitos não funcionais, tá? E em seguida os requisitos do produto, organizacionais e os externos, certo? Como vocês podem ver aqui nesse organograma, abaixo de requisitos de produto temos requisitos de usabilidade, de desempenho, de espaço, confiabilidade, tá? E portabilidade. Já os requisitos organizacionais, temos os requisitos de entrega, de implementação, de padrões. Tá? Então, vocês podem ver que esse organograma, ele separa, né? São vários, é muito extenso, então eu vou fazer um exemplo prático para vocês aqui do sistema de pagamento. E aí vamos abordar alguns deles e definir, e vocês entenderem como
que funciona, né, a definição desses requisitos não funcionais, que eles não são tão simples assim, tá? Eles podem ser bem complexos de serem declarados de maneira precisa. Depois que a gente olhou, né, ali no organograma, por alto, quais são os requisitos não funcionais. Bom, e daí, né? O que aquilo tudo quer dizer? Vamos investigar um pouquinho alguns? Vamos olhar mais profundamente alguns deles, eu selecionei aqui, que é desempenho, portabilidade, usabilidade, confiabilidade, a manutenibilidade e a disponibilidade. Vamos pegar um primeiro aqui, desempenho, né? O que o desempenho verifica? Ele avalia o quão rápido a aplicação é para responder determinadas ações do usuário, dependendo do tráfego, né? Bom, aqui seria o quê? O quanto que ele vai ter que esperar, né? O usuário, né, vai ter que esperar para que alguma coisa aconteça. Por exemplo, imagina, né, que você desenvolveu um site e aí que os usuários precisam lá de ficar esperando 10 segundos em média ali, qualquer clique que eles vão fazer, buscas, né, etc. Bom, de cara você já sabe aqui, você já percebe que você provavelmente vai perder a maioria deles, né? Seus usuários não vão querer continuar, não. Agora, e a escalabilidade, né? A escalabilidade é muito importante, né? Ali avaliando dentro de desempenho. A escalabilidade avalia qual é o desempenho do sistema sob alta carga de trabalho, né? Então, aqui nesse requisito aqui, a gente avalia até quanto de sobrecarga o sistema vai conseguir se manter com o desempenho que foi definido, ok? Vamos falar de um outro aqui também que é muito importante, a portabilidade, tá? E a compatibilidade. Então aqui a gente está mais preocupada com hardware, sistemas operacionais, browser e as versões ali, né? Que a aplicação vai rodar em cima, ok? Por exemplo, né, a portabilidade. A portabilidade ela define, né, como um sistema pode ser lançado, né, em um determinado ambiente, considerando o hardware e o software. Então aqui vocês veem um exemplo, né, do Lineage. Isso aqui é um print que eu tirei da tela do Lineage, que é um jogo muito bom, legal pra caramba. E aí, como ele é um jogo mais assim, um pouquinho mais pesado, eles definiram aqui quais são os requisitos mínimos, né, e o recomendável para você conseguir jogar, né, ali na sua máquina, né? Então eles falam, por exemplo, de CPU, quanto que você, pelo menos mínimo que você precisa, memória, a placa de vídeo ali, né? Qual deveria ser, qual que é o espaço, né, que ele precisa, esse jogo precisa, qual o sistema operacional, versão, ok? Então aqui nesse momento aqui a gente tem um exemplo, né, das definições de hardware e software, ok? E aí dentro de portabilidade a gente também tem a compatibilidade, tá? Imagina, por exemplo, aqui, compatibilidade com antivírus. Por exemplo, aqui, o sistema foi instalado ali, um SO, e aí esse sistema deve ser compatível com o antivírus que roda na máquina, né? Senão o antivírus vai ficar lá bloqueando ele, ok? Agora, e sobre confiabilidade? O que confiabilidade quer dizer, né? Quando a gente fala sobre esse requisito. Esse requisito especifica qual que é a probabilidade do sistema ou parte dele rodar sem falhas, tá? Dentro de um determinado período de tempo, ok? Por exemplo, se uma aplicação tem 88% de confiabilidade para um mês, então isso vai significar que durante o mês, dentro de condições normais, né, há 88% de chances da aplicação não passar por uma falha, ok? E sobre a manutenibilidade? Bom, é um assunto muito importante que todo mundo tem que levar em consideração, tá? Que a manutenibilidade mede que tempo que é necessário para corrigir algum problema, aplicar modificações ali para melhorar o desempenho, ou até mesmo fazer algumas adaptações, ok? Por exemplo, o sistema deve ter 80% de manutenibilidade para 10 horas.
Então, isso significa que existe a chance, né, ali no caso, se você definir, né, que ele tem, né, 80% de mantenibilidade em 10 horas, significa que existe a chance de 80% de corrigir algum problema qualquer ali dentro de 10 horas, ok? E a disponibilidade, tá? É algo que hoje a gente precisa muito, né? Aqui é especificado qual é a probabilidade de um sistema estar acessível para operação durante um período de tempo ali, tá? Por exemplo, o sistema tem disponibilidade de 99% e meio, né, durante um mês, ok? Então, isso seria um exemplo de disponibilidade. Agora falando sobre usabilidade, bom, esse requisito aqui, mesmo que às vezes a pessoa não é da área, né, a palavra aqui já vem um pouco em mente, a gente já sabendo ali do que se trata, mais ou menos, né? A usabilidade nada mais é o quê? O quão difícil é usar uma aplicação, né? Um sistema ali. Os requisitos relacionados à usabilidade, a gente acha que é fácil de medir, né, de avaliar, de definir, mas eles não são tão simples assim, ok? Por exemplo, que eu dei até um exemplozinho aqui do Instagram, para a gente ver como exemplo. Bom, eu queria que vocês depois dessem uma olhada em Use Normal Group, eu vou deixar o link aí disponível para vocês, e aqui eu vou fazer um resumão, tá, para vocês sobre as 5 dimensões que eles sugerem para avaliar usabilidade. Facilidade de aprendizado. Bom, quão rápido, isso quer dizer o quê? Quão rápido os usuários levam ali para finalizar as principais tarefas quando eles olham ali de cara ali a interface, tá? Quando a gente fala de eficiência, né? Aqui eles estão querendo dizer o quê? O quão rápido os usuários conseguem finalizar uma determinada ação ali que eles planejaram. Já a facilidade de memorização é o seguinte: o usuário um dia trabalhou ali, mexeu ali, né, na interface, e aí depois de um determinado tempo ali, aí ele vai acessar novamente, e ele vai começar a trabalhar ou operar, né, aquele sistema ali de maneira imediata, de maneira bem eficiente, tá? Então, ele, como diz, ele memorizou bem todos os passos ali, funções que tinha na aplicação. Quando falamos de erros, né? Qual que é a frequência, né, que esses usuários cometem erros, tá? E para finalizar, satisfação. Os usuários gostam de usar o sistema, o aplicativo ali, né? Por exemplo, qual que é a satisfação dos usuários de usar o Instagram ou efetuar compras na Amazon? Quanto tempo será em média, né, que esses usuários ficam online, né? Então daí a gente já consegue imaginar, ok? Então agora vamos, né, para um exemplo prático ali, né, daquele sistema que eu comentei com vocês de pagamento, ok? Então aqui, gente, vamos começar o nosso exemplo, né, sistema de pagamentos. Isso aqui é um mapeamento, tá, uma ferramenta online aí que eu peguei, chamada de Miro, não conhecia antes. Bem legal. Vamos adicionar aqui segurança, usabilidade, mais custo. Então, estou tentando descrever aqui alguns requisitos não funcionais, ok? Confiabilidade, portabilidade, bastante interessante, facilidade de manutenção. E vou listar mais uma aqui, que é o desempenho, né, da nossa aplicação, certo? Então, aqui eu listei, né, 7 requisitos não funcionais para o nosso exemplo, e aí eu vou tentar entrar um pouquinho mais agora em detalhes. Bom, então vamos aqui selecionar um requisito não funcional. Vou ver aqui, portabilidade, vamos começar por ele aqui. Então, tem um dos requisitos não funcionais aqui, é adaptabilidade, tá? Que é a facilidade de adaptar, né? Então, como adaptar? Como a aplicação? Nada mais é que você fazer a sua aplicação ali fácil de ser implantável em diferentes ambientes, tá? Então, é claro que isso hoje em dia tem ferramentas, né? Então, usamos, por exemplo, IAC, que é Infrastructure as Code, que é infraestrutura como código, né, para construir a nossa aplicação. Tá? Isso aqui vai depender muito da sua comunicação ali com o pessoal de operações de TI, desenvolvimento, né, para saber qual framework que vocês estão interessados em usar, por exemplo, Terraform, né,
é um deles, tá? Se você não sabe o que é isso ainda, dá uma olhadinha aí no vídeo aí que eu vou marcar em cima aí, que eu explico o que é isso, tá bom? Bom, e aí uma outra questão, autoescalável e elasticidade, tá? Então, isso aqui é um outro aspecto de adaptabilidade. O que é autoescalável? Né? Nada mais é que um recurso que permite às empresas ali de aumentar ou reduzir de maneira automática o serviço na nuvem. Por exemplo, a capacidade de um servidor ou de uma máquina virtual, baseando em situações que já foram definidas anteriormente, como, por exemplo, nível de utilização de tráfego. Tá? E elasticidade nada mais é que a alocação dinâmica de recursos baseando ali na demanda da sua aplicação. Por exemplo, se de repente vai houver um aumento repentino, brusco ali, de requisições, aí você consegue responder de maneira rápida, alocando novos servidores automaticamente. E aí com isso você vai conseguir diminuir o risco de indisponibilidade, ou seja, sua aplicação fica fora do ar ali por falha e manter o tempo de resposta da aplicação estável, tá? Então não vou alongar aqui não, porque isso aqui é assunto para outro vídeo, tá bom? Então aqui a gente tem a instalação e implantação, né? Que nada mais é que são os aspectos da sua aplicação, tá? Claro que você quer inserir implantações aqui num tempo de atividade zero, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E aí você quer que isso seja de maneira automática, para que ajude você ali, quando projetar a solução e os componentes dentro dela, né, receber atualizações 24 horas por dia, 7 dias por semana, e um tempo de inatividade zero, tá bom? Ok? Então vamos para o próximo agora. Bom, vou falar aqui sobre custo, tá? Custo por ambiente. Então aqui você quer saber o custo, né, por ambiente, e aí isso pode ser que seja interessante você conversar com o pessoal de marketing, e aí saber desses valores aqui, né, números, estimativas, por exemplo, quantos usuários eles estimam ter essa aplicação no primeiro ano, quantos usuários é esperado nos próximos 2 anos, né? Então com isso você ajuda você a projetar o seu sistema ali de maneira escalável, né? Ou até mesmo definir quantas transações vai ter por dia, esperado por dia ou por mês, tá? Para ajudar você a calcular os bancos de dados, né? Quantos bancos de dados, e aí dependendo ali, talvez seja interessante o NoSQL, o relacional, ok? E em desenvolvimento e manutenção, né? Então esses aqui também têm um custo e você tende a definir serviços e arquiteturas que a equipe já tem experiência para ser aplicável ali, manutenção fácil, né, na aplicação, ao invés de ficar escolhendo aí a última tendência da moda, que vai gerar um alto custo de manutenção. Aqui agora vamos falar então sobre confiabilidade, tá? Eu já deixei anotado aqui para ficar um pouquinho mais rápido. A gente tem, por exemplo, em confiabilidade, maturidade, disponibilidade e tolerância a falhas, né? Tá? E aí quando eu falo de maturidade, eu quero considerar os testes automatizados, pipeline de implantação contínua, né? Eu quero que a aplicação esteja funcionando, ela precisa, né, funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Quero, por exemplo, a possibilidade de eu habilitar e desabilitar features, né, de ficar selecionando. E aí já na questão de disponibilidade, eu tenho, por exemplo, dentro do quadro de estar disponível, né? O cenário está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, então qual que seria a projeção, né? No primeiro ano, 90% atingir essa meta. Segundo ano, 95% do tempo. Terceiro ano, 99,99% do tempo estar disponível, né? E tolerância a falhas, né? A tolerância a falhas a gente considera, por exemplo, tem a questão de quais são as funcionalidades que devem sempre estar funcionando, que não devem cair, né? Que não devem sair do ar. Bom, aí você fala, tudo, né? Nada pode sair do ar. Mas aí tem essa questão do trade-off aqui, o seguinte, quando você fala que não pode, né, sair do ar alguma coisa, não pode ter interrupções no serviço, então aí tem a questão, bom, como que você deve, né, o que você deve levar em consideração aqui para cumprir esse requisito não funcional, tá? Bom, quanto mais, né, você for trabalhar quanto mais funcionalidades ali, né, tiverem que estar no ar, isso vai acontecer que vai ficar mais caro, né? Então, quanto mais rigoroso for esse critério de tolerância a falhas aqui, mais caro vai ficar, tá? A aplicação.
Timeouts e tentativas automáticas, né? Tá? Então, isso aqui é um outro requisito não funcional também. Só para encerrar aqui, eu vou pegar o último requisito, tá? Vamos falar de manutenibilidade, ok? O que é a manutenibilidade, né? É você definir ali o quão fácil seria manter esse sistema, né? Aplicando reparos, introduzir novas features. Bom, e aí no nosso exemplo aqui vamos imaginar assim, vamos dividir a nossa aplicação, os nossos requisitos de manutenção, testabilidade e modularidade, ok? Testabilidade nada mais é que é uma maneira assim de você medir quão fácil vai ser implementar os testes no sistema, tá? Então aí a gente pode desmembrar a testabilidade em automação de teste, né? Teste de regressão automatizados, teste de integração, tá? E teste de integração tem as duas partes que a gente deve verificar, né? A integração entre as partes já existentes no sistema, como também, né, a integração de parte do seu sistema com serviços de terceiros, né? Então, como o sistema, né, nosso sistema, por exemplo, aqui, iria integrar com algum serviço terceirizado. Bom, e aí a gente tem a modularidade também, tá? Modularidade aqui, por quê? Porque nós estamos preocupados em projetar um sistema onde os serviços serão desacoplados e aí esses serviços eles podem pertencer a diferentes equipes, ou seja, esses serviços eles podem estar alocados a diferentes equipes que vão trabalhar neles, tá? Então eles não vão estar, vamos dizer, amarrando, né? Quando você trabalhar num módulo, o outro não vai estar, vamos dizer, bloqueado. Okay? Bom, e aí também podemos decompor essa aplicação, podemos usar containers, né, para fazer isso, para decompor o sistema em módulos. Podemos também adotar IAC, né, que eu já comentei aqui brevemente, que é a infraestrutura como código, tá? Então vocês não deixem de olhar lá como que funciona nesse vídeo aí que eu disponibilizei para vocês. Bom, então eu acho que isso aqui agora para uma primeira aula aqui, eu acho que tá assim, mostrei bastante conteúdo para vocês. Pode ver aqui ó, só um pouquinho que a gente já fez, foi crescendo, né? Tá? Então, esse mapeamento aqui foi bom, que dá para ter uma visão geral da nossa árvore. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Até mais.